Graça e paz, irmãos, irmãs, irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Na graça de Deus? Louvado seja Deus. Deus é muito bom, né, queridos? Vamos estudar a Bíblia? Que bacana que é poder estudar a Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje nós vamos estudar Jeremias 21 e Jeremias 22. Como nós já temos visto, Jeremias traz uma palavra dura, uma palavra difícil, né? As últimas palavras de Deus ao povo de Judá, antes de enviar Judá para o exílio. Lá eles iam viver muitos anos exilados fora da sua cidade. É isso que nós estamos vendo. Aqui nós encontramos no capítulo 21, nos 7 primeiros versículos, Zedequias faz um pedido a Deus através de Jeremias, e a resposta vem. Ele envia mensageiro para pedir a Jeremias para interceder junto a Deus por eles, esperando que Deus pudesse mandar uma resposta boa com relação ao rei da Babilônia. Então ele mandou pedir, só que a resposta de Deus foi clara, né? Deus falou assim: não, eu não vou te atender, muito pelo contrário, eu vou mandar o rei da Babilônia e ele e a cidade toda vai ser entregue nas mãos de Nabucodonosor, e eles vão permanecer sofrendo, né? Os que ficarem em Jerusalém vão morrer, e os que se entregarem vão viver exilados. Obrigado, irmãos. Então você já imaginou, irmãos, quem ficasse na cidade ia sofrer, né? Ia morrer, e quem quisesse aceitar o exílio, fosse viver fora do seu lugar, né? Viver exilado, longe do seu povo. Quem já morou fora do Brasil, em outra nação, sabe, irmãos, o que é viver fora do país. Eu vivi legal durante 7 anos, todo legalizado, todo certinho, nos Estados Unidos, e a coisa que eu mais vi era o terror e o medo de quem estava escondido, quem estava ilegal naquele lugar. E olha que eu estou falando de 89, que o trem era diferente. Agora quem está lá hoje está morrendo de medo. Na verdade, o presidente que entrou lá já cortou uma lei que existia desde 2011. Agora a polícia pode entrar dentro de escola, dentro de hospital e dentro de igreja para prender ilegal. Agora, irmão, você imagina a situação de quem está morando lá, sabendo que agora tem lei para mandar embora, né? Então a ansiedade de quem vive num país exilado, ou num país que não é dele, é o tempo todo aquela tensão. E aqui Deus está propondo para eles isso, né? Está propondo para eles, ou morre, fica e morre, ou vai para lá para o outro país, que era a Babilônia, e chega lá, você vai viver escravo, nesse medo, nesse terror, nessa dificuldade. Então, Zedequias aqui demonstra o quê? Um pouquinho de fé, uma fé muito superficial, quando ele busca a ajuda de Deus apenas na crise. Mas Deus que sabe, você já viu aquela pessoa que busca a ajuda de Deus na crise? Já viu aquela pessoa que vem para a igreja quando precisa de algo, depois que ele consegue, já não vem mais? Sabe aquela pessoa que está em contato com Deus, em contato com você, pedindo oração quando precisa, depois quando não precisa mais, ele já não quer mais nada? É esse caso de Zedequias. Ele estava na encrenca, procurou Deus, mas Deus reafirma para ele: olha, não tem jeito, né? O meu plano com vocês é de punir, é de castigar, é de destruir, então eu vou fazer isso. Uma grande lição desses 2 capítulos, irmãos, é o seguinte: é a oportunidade que Deus dá para a gente fazer o bem e Ele nos abençoar, ou continuar fazendo o mal e Ele descer o pau. Então Deus, irmãos, eu tenho falado aqui muito na quinta-feira, Deus tem paciência, mas a paciência de Deus tem limite. Quando Ele chega no limite, Ele faz isso que Ele está fazendo aqui, tá? Ele não volta atrás, não adianta pedir, não adianta orar, não adianta clamar. Nem Jeremias, que é chamado de o profeta chorão, porque ele reclamava demais da missão que Deus deu para ele, Deus só falou umas 3, 4 vezes para Jeremias assim: não ora por este povo, porque eu não vou te ouvir. Então chega num ponto, irmão, que não, como eu costumo brincar, chega num ponto que não tem reza brava que funciona. Eu gosto de brincar com essa expressão. Então não adianta campanha, não adianta choro, não adianta oferta, não adianta compromisso, não adianta nem você falar: a partir de hoje. Quando Deus chega no limite, Ele fala: pode fazer, mas eu vou cobrar de você aquilo lá que você fez e eu falei para não fazer. Isso quando chega num limite, tá, irmãos? Deus é bom demais, amém, queridos? Deus está me suportando e suportando você, até agora. Mas se a gente brincar com Ele, Ele chega num ponto que Ele faz isso que Ele está fazendo. Isso é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro, é o Deus real. Não é esse Deus barato que eles estão vendendo aí, que você pode continuar do jeito que está, eu posso continuar, eu posso brincar aqui no púlpito. Tem gente brincando no púlpito, você sabe disso?
Tem muito homem de Deus, mulher de Deus, fazendo do púlpito lugar de brincadeira. Não tem vida nenhuma lá fora e vem aqui dando de bom e as pessoas estão amando e estão gostando. Os púlpitos estão vazios de palavra, tá, irmãos? Hoje mesmo eu estava vendo a pregação do senhor Velhinho. Que pregação boa, eu quero até escutar mais. Bíblia em cima de Bíblia, velhinho, de vida, de testemunho, de anos caminhando com Deus. Então, tem vida. Agora está aparecendo uma meninada aí hoje, irmãos, sem conteúdo e sem vida. Você sabia que uma das coisas, uma das características do verdadeiro cristianismo é que ele exige de nós mudança de vida. É a única religião no mundo que existe mudança de vida. Não tem como você pular para o cristianismo e não mudar de vida. Jesus começou o seu ministério na terra fazendo um milagre. Qual que é o milagre que ele fez? O primeiro milagre de Jesus foi o qual? Quem lembra? E aquilo ali tem um significado, um simbolismo muito grande, irmão. Transformação da água para o vinho. A gente costuma dizer, nó, fulano transformou da água para o vinho. Isso é a base do verdadeiro evangelho. Ele entra no meu coração e eu transformo da água para o vinho. O que é ela da água para o vinho, irmãos? Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu era trapaceiro, eu não sou trapaceiro mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu fornicava, eu não fornico mais. Enfim, se eu fofocava, se eu fazia um punhado de coisa, isto é, quando o evangelho entra no nosso coração, ele vai trabalhando isso pouco a pouco. Amém, igreja? À medida que eu vou abrindo meu coração. Então, o velho homem vai cada vez morrendo e vai surgindo uma nova criatura. Isso é o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que a gente precisa voltar para ela, né? Então, esse Ezequias é a figura da pessoa que busca a Deus na hora da crise. Ele foi buscar a Deus num momento de dificuldade, esperando que Deus ia ouvi-lo. E não é que a gente também faz isso, irmãos? Muitos de nós, às vezes, não quer ter compromisso nenhum com Deus, mas na hora do aperto, a gente vai e faz uma campanha, né? Faz um compromisso, e às vezes a gente faz compromisso e nem cumpre. Quantas vezes a gente fala, ó Senhor, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. A gente faz um tempo e depois esquece, né? Um dia alguém votou algo, né? Uma pessoa que não é daqui da igreja, votou algo, a pessoa fez um voto a Deus, nunca mais eu vou pôr cerveja na boca se o meu marido ficar assim. Falei, puxa vida, um voto bom, né? Nunca mais vou beber cerveja. Poxa vida, aguentou pouco tempo. Terrou a cara na bebida. Então não adianta, a Bíblia chega até a dizer, né? Que se for votar algo, é melhor você nem votar, porque se você votar, você tem que cumprir. Porque se você votar e não cumprir, Deus não aceita sacrifício de tolo. Então é melhor nunca votar. Esse trem, nunca mais eu vou pôr batom na minha boca. Poxa vida, pensa antes, né? Nunca mais vou passar uma sombra, é sombra que chama? Né? Nunca mais vou cortar a ponta do cabelo, vigia, não é? Nunca mais eu vou usar calça comprida, deixa eu explicar, né, irmão? Tem esse trem, eu estou falando sério, isso tudo é coisa que eu já ouvi, né? Nunca mais vou fazer isso, vigia, porque na hora do aperto a gente fala as coisas, né? Eu fiz um compromisso com Deus, lá quando eu aceitei Deus com 18, com 17 mil eu fiz um compromisso. Se Deus fizesse algo na minha vida, eu ia aceitar Jesus. E no dia que Deus fez, eu fiquei pasmado assim, poxa vida, o que eu fiz? Eu fui abrir a boca, agora eu tenho que cumprir. Sim, 17 anos e meio, me meti numa encrenca bruta, e eu fiz esse voto, se o Senhor me livrar disso e daquilo, eu vou virar crente. Eu falei virar crente ainda, eu falei aceitar Jesus. Irmão, Deus fez aquilo no tempo que eu pedi. Na hora que eu perdi o sono, eu fiquei bobado. Falei, poxa vida, que língua minha. Por que eu falei isso? Eu podia ter falado outra coisa. Conclusão. Mas eu cumpri. E de vez em quando eu estou orando a Deus, em determinado momento, eu lembro Deus disso. Falei, Senhor, lembra Deus que eu falei e eu cumpri. Então me socorre, me ajuda. Isso tem um peso grande diante de Deus, né? Então é assim que funciona. Porém, devemos ter o cuidado de não ir a Deus com muita empolgação na hora da crise. Você falou, nunca mais eu vou perder o culto de tal dia. Irmão, pelo amor de Jesus, cumpre a tua palavra, né? Se você falou diante de Deus e Ele cumpriu a parte dele, faça aquilo. Então, minha decisão de aceitar Jesus foi lá nessa situação. Quando eu falei, demorou ainda se eu ver, dezembro, janeiro, fevereiro, março, demorou 4 meses ainda. Porque eu não queria brincar com Deus.
Na hora que eu falei aquilo, eu falei, poxa vida, eu não vou para a igreja só por ir. E aí Deus pôs no meu coração, lançou no meu coração o desejo. E eu fui cada vez mais desejo, ou seja, eu cumpri a minha palavra e Deus me ajudando a cumprir, porque Ele foi pondo desejo em mim. Porque o que me doeu foi quando Deus fez o que eu pedi, eu falei, poxa vida, por que eu abri a boca? Agora eu tenho que cumprir minha palavra. E olha, tem uma coisa, irmãos, que o crente precisa aprender, é ser homem e mulher de palavra, principalmente quando você fala para Deus. Por isso que Deus fala, não abra a boca, porque o anjo do Senhor não vai te ter por inocente, se você fizer um voto, ou fizer um compromisso com Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá, irmãos? Mas que Deus honra. Deus ama quando a gente faz voto para Ele. Mas só que você precisa anotar o voto e falar, agora acabou. Você cair na besteira e falar, nunca mais eu como carne, se o Senhor me curar daquilo, poxa vida, você falou uma coisa dura. Nunca mais comer carne não é brincadeira não. Né? Mas você falou, agora morre sem comer. Porque isso é o problema, esse é o nosso problema, a gente abrir a boca diante de Deus, às vezes fala 1001 promessas, depois não cumpre nem meia dela, não fala nada não, conta com a graça de Deus, com a misericórdia, agora se você votar, cumpre, e Deus, repito, Deus ama quando a gente faz votos com Ele, só faz voto que você aguenta, aquele voto que eu fiz não foi ruim não, foi bom, era de entregar o coração para Jesus, já tinha minha avó orando, tinha um punhado de gente da família orando, então que juntou tudo, né? Juntou a fome com a vontade de comer, como se diz, e Deus selou aquilo, porém pesou no meu coração, agora eu tenho que cumprir, e eu preciso fazer isso, tá, irmãos? Então assim que funciona, a gente precisa de entender que Deus não agradou nem um pouco do rei Zedequias, porque estava procurando ele no momento da crise, ele nunca quis, na verdade, ser um homem de Deus, e Deus conhece o nosso coração, tá, irmãos? Por isso que a gente pede as coisas, Ele não dá. Eu morei nos Estados Unidos durante os 7 anos lá, e o cara que eu morava com ele, eu evangelizei, ele aceitou Jesus, ele e a mulher. E eu lembro direitinho que o Fernando um dia chegou perto de mim e falou assim, ó Edgar, você ora para eu ganhar na Mega, não, como é que chamava lá? Loteria, sei lá como é que chama os Estados Unidos lá, lote, sei lá o quê. É igual daqui também, só que é dólar, né? Milhões de dólares. Ora, porque se eu ganhar, eu vou fazer isso e aquilo. Aí eu dei uma dura nele, falei, Fernando, você está de brincadeira comigo, né, rapaz? Você tem dificuldade de entregar o dízimo, rapaz, na igreja? Você acha que Deus é bobo? Ele vai te dar milhões porque você está falando que vai fazer isso na obra de Deus na igreja? Eu falei, Fernando, não vai fazer nada. Você não consegue ser fiel no pouco? Você acha que Deus é bobo para você vai ser fiel no muito? Então, às vezes, a gente tem essas besteiras de falar diante de Deus como se Deus fosse bobo e fosse jogado, enganado. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente pede a Deus coisas, fazendo essas conversas, Deus nem ouve, porque sabe que a gente não vai cumprir aquilo, né? Amém, queridos? Esse é o exemplo, né, que nós encontramos desse rei. Depois nós vamos ver do 8 ao 10, Deus propõe naquilo que eu falei para vocês, a escolha entre a vida e a morte. Esse trecho aqui representa, irmãos, a escolha como um teste de fé e de obediência. Embora fosse muito dolorosa a escolha, a rendição aos babilônios ia apresentar uma oportunidade de viver. Era essa a verdade. É isso que eu falei, morar nos Estados Unidos é bom para quem está legalizado. Para quem não está, é 24 horas com medo de alguém te denunciar e te pegar. Então lá hoje, se você gritar com alguém na rua, o cara chama a imigração, você vai preso. Né? Se você está num emprego, está perturbando os outros, o cara pode denunciar a empresa que você trabalha, eles chegam lá, pedem documento, quem não tem, vem embora. Então é um mundo terrível. Então assim, o que Deus está propondo para eles é isso, é render-se e viver exilado em outro país, mas ia viver, ou então ficar quieto no lugar, permanecer na cidade por teimosia e ver a cidade sendo destruída. Por que teimosia? Porque o plano de Deus para ajudar é todos eles irem e sofrer nas mãos do rei da Babilônia. Quem ficasse ia ter a oportunidade de ver a destruição e fazer parte dela. Vida ou morte. Né? Às vezes Deus nos põe, irmãos, numa circunstância que a gente fica preso, não tem lugar para ir, nem para a direita, nem para a esquerda. Né? Então a gente precisa dessa experiência com Deus também. Deus pode estar te chamando para ter mais compromisso com Ele. Deus pode estar te chamando, tem mais compromisso comigo, tem mais compromisso com a minha palavra, né? Tem mais compromisso com a vida de crente. Deus pode estar nos chamando para esse compromisso, né, e dando-nos uma oportunidade. Depois do 11 ao 14, nós vamos ver o apelo agora dos governantes. E Deus exorta que a casa real de Judá, ou seja, o rei, todos os nobres, né, voltasse a praticar a justiça
e livrar os oprimidos, porque era um povo que maltratava os humildes, os pobres, né? Então Deus ali estava exortando eles a voltarem a fazer o bem. E nota que esse texto aqui deixa claro que Deus está levando eles para o sofrimento, porque eles abandonaram Deus, adoravam aos ídolos e faziam muita maldade uns com os outros. Então, quando a gente vê a injustiça imperando numa nação e num povo, a gente tem que orar, irmãos, porque Deus pesa a mão contra os governantes e contra uma nação. É por isso que eu falei dos aviões que estão vindo, e para os irmãos ficarem tristes porque as pessoas estão voltando, mas ao mesmo tempo só fica triste. Por quê? Porque é algo justo. Está vivendo errado, está vivendo ilegal, então deve voltar para o seu país. Então é algo certo. É para a gente não torcer o juízo, nem torcer o que é certo, só porque nós às vezes não concordamos, né? Eu não concordo com isso. Você não precisa concordar, você tem que entender que é errado, é ilegal e pronto, acabou. É igual lá o gato na energia. Gato na energia é o quê? É o cara que pega um fio, né? E puxa o fio antes de chegar no relógio e liga ele para dentro da sua casa, ou da água. O gato da água é a mesma coisa, o cara vai por baixo lá, liga um cano lá, antes de chegar no relógio e joga para sua casa. Não importa se o cara é pobre, não tem dinheiro para pagar a água, é errado, amém, queridos? É errado, hein? É roubo. A gente tem que ser justo e isso é que Deus agrada. Então Deus está falando aqui agora com os reis de Judá, é isso, olha, vocês oprimiram, fizeram maldade, então eu preciso que vocês ouçam agora, né, que Deus vai pesar a mão por causa da injustiça, né? E este apelo final à casa real destaca o papel da liderança. Uma liderança justa abençoa o povo, uma liderança injusta amaldiçoa. Um pai justo, uma mãe justa abençoa seus filhos. Agora, o injusto vai amaldiçoar, porque vai trazer condenação para aquela casa, para aquele país, para aquela nação, né? E mesmo diante desse juízo, irmãos, Deus ainda está buscando a retidão, porque está à beira de mandar o povo para ser exilado, mas Deus ainda está clamando para o povo ser justo, como se fosse uma oportunidade, né, que Deus estivesse dando. Porém, a arrogância de Jerusalém é tão grande, Judá está tão terrivelmente no seu pecado, que mesmo assim, eles vão decidir que vai viver de acordo com sua vontade, e não de acordo com a vontade de Deus. E aí vem o castigo, né, que é inevitável, né? A palavra que eu tenho usado aqui é, o castigo é inevitável para Judá. Capítulo 22, do versículo 1 ao 9, outra vez nós vamos ver o chamado à justiça da casa real. Deus está falando aqui com a casa real de Judá, chamando eles para, mais uma vez, voltar para ser justo. Esses versículos reforçam o princípio de quê? Que a obediência traz bênção, enquanto a desobediência leva ao desastre. Meu Deus, hein? Leva ao desastre, né? A gente pode pensar em desastre de todas as formas, tá, irmão? Por exemplo, os desastres que a gente tem visto acontecer no Brasil, aconteceu em Patinga, a gente vê que não foi assim, do nada, que infelizmente vidas foram perdidas por causa daquele tanto de chuva. Por que aquele tanto de vida foi perdido por causa da chuva? Vamos lá, ver se vocês pensam. Sim, irmãos, fizeram a casa num lugar que era inseguro. Eu sei que não fizeram lá porque foi a melhor opção, não. Eu sei. Fizeram porque foi onde o dinheirinho deu para fazer. Porém, a natureza, o nosso Deus criou, não perdoa. Se a gente invade a área dela, um dia vem a conta. Não é, irmãos? Então, só para vocês verem que o desastre, de forma geral, ele vem numa situação que a gente começa a descumprir aquilo que é lógico, né? É isso que nós estamos agora aplicando para a vida, que na verdade a obediência traz bênção e a desobediência traz desastre. Obediência traz bênção, desobediência traz desastre. A obediência vai nos levar para as coisas boas. Quando a gente começa a descumprir regras e leis, pode preparar que venha um desastre. É isso que funciona com um cara que está dirigindo, está dentro da velocidade, está obedecendo, velocidade segura, vai bem, mas quando ele ultrapassa isso aí, já era. Então, irmãos, desobediência, quebra de regras, quebra de lei, traz desastre. Depois nós vamos ver uma mensagem sobre Salum, que na verdade é o Jeoacás, tá? Os nomes na Bíblia às vezes tem um pouco de variação. Aqui nesse momento, o povo é instruído a não lamentar o rei morto, mas chorar por ele.
né? Vocês vão achar a referência dele, eu coloquei um texto aqui, né, para vocês encontrar, 2 Reis 23:30, tem uma referência dele, que foi levado ao exílio e nunca mais ele ia voltar. Esse Salum simboliza o quê? A quebra da continuidade da dinastia, porque até então tinha um rei da linhagem de Davi, aí de repente Deus falou ali, que eu quebro, né, que não vai ter mais da linhagem de Davi, né, porque a deportação para o exílio aqui é um sinal claro da perca da bênção de Deus, irmãos, porque morar em outro país não é a mesma coisa de morar no nosso país. Voltando ao avião que trouxe gente lá dos Estados Unidos, dessa forma, eu vi um rapaz falando, olha, eles maltrataram a gente foi maltratado, mostrou uma foto das costas dele machucado que bateram, e ele contando, aí o cara pergunta assim, né, que se você pretende voltar para lá, ele falou, nunca mais, o meu lugar é aqui, eu nunca mais volto. Ou seja, está vendo, irmãos, não existe lugar melhor do que o nosso lugar. Amém? A gente pode passear na casa do parente, a gente pode dormir num hotel 5 estrelas, a gente pode comer no melhor restaurante, você pode fazer muita coisa, mas nada melhor do que o nosso cantinho. Ah, que bom, né? Caminha da gente, o travesseirinho, pode ser a pior cama, a cama mais ruim, mas é a nossa cama, né? Pode ser a casinha mais pobre, mas é o nosso canto. Isso é a realidade. Então, Deus está falando isso aqui, quando vai falar de Salum, né? Não adianta reclamar, adianta chorar, né, eu estou quebrando aqui o compromisso que eu fiz com Davi, porque houve pecado na casa de Judá. Então a gente precisa entender isso, como Deus age, né, conosco, irmãos, quando a gente afasta dele e anda muito longe. Quando a gente afasta de Deus e anda longe, Deus tem paciência, vai tendo paciência, até que chega num ponto, né, que ele vai agir de maneira mais dura. Depois o texto vai falar do 13 ao 19, sobre um juízo também com Jeoaquim, né? Deus denuncia o rei Jeoaquim por construir seu palácio com opressão e injustiça, explorando os trabalhadores, sem pagar salário para eles. Então ele aqui é comparado com o pai dele, Josias, que praticou justiça e prosperou. O pai dele fez justiça e prosperou. Agora o Jeoaquim está fazendo mal, não vai prosperar. E Deus declara que esse Jeoaquim vai ter, irmãos, um enterro humilhante. Vai ser enterrado como animal, de tão ruim que ele foi, de tão mal que ele foi. Então a comparação dele com Josias, fazendo esse paralelo, para destacar mesmo que um foi bom, foi justo, foi honesto, e o outro foi mau e foi corrupto. E que o juízo de Deus contra Joaquim é um lembrete, né, que a opressão e a justiça nunca vão ficar impunes. É isso que Deus está falando. Se Josias fez o bem, prosperou. Você fez o mal vai vir sobre você, né? Deus mostrando para nós mais uma vez, né, que a justiça dele impede que ele seja bom para quem é ruim. Essa é a grande verdade, né? Estão cheios de mato queimado, estão sentindo aí ou só eu? Está cheirando um mato queimado, não está? É lixo? O Caravelas, desde que eu era menino, né, especialista em queimar lixo nas esquinas, né? Caravelas não espera o caminhão passar não, já manda fogo, né, irmão? Brincadeira, né? Vamos lá seguir? O juízo sobre Conias, que é o Jeconias. Então algumas traduções vão falar Conias, outros Jeconias. O que acontece aqui? Deus proclama que ele será rejeitado e lançado no exílio, e lá ele vai morrer. Embora ele seja considerado o selo do anel de Deus, ele vai ser arrancado. Sua linhagem não vai prosperar e nenhum de seus descendentes vai assentar no trono de Davi. Olha o que Deus está falando. Rejeitando Conias, marca um ponto que, como eu disse, de ruptura na linhagem real. Deus então estava rompendo com a linhagem real, né? E isso enfatiza o juízo de Deus, irmãos, e o quanto Deus é poderoso para até não cumprir aquilo que ele falou. Se depender de nós sermos fiéis e a gente não for fiel, ele também não tem compromisso. A gente costuma dizer que Deus, a gente costuma entender ou pensar que Deus prometeu, então agora ele tem que cumprir. Espera aí, ele prometeu, mas se o povo não andar direito, a gente quebrou a aliança, a gente quebrou o pacto, né? E a gente precisa muito pensar nisso o tempo todo, tá, irmãos? Para a gente concluir nessa noite, o que nós notamos? Que esses 2 capítulos mostram o colapso moral, espiritual, político do povo de Judá. Estavam totalmente corrompidos, e até os líderes estavam corrompidos. Quando o povo corrompe, mas o líder permanece de pé, não sei se você notou na Bíblia, Deus abençoava por causa do rei e honrava aquele rei. No máximo, Deus segurava o castigo para aquela pessoa não ver.
Deus é muito bom, irmãos. Quem é justo, Ele trata bem, e quem é mau, Ele trata também mal. Então a gente vê o seguinte, que ao tempo todo assim, quando um rei era bom e o povo era mau, Deus não punia o povo, deixava aquele rei morrer para depois punir. De tão bom que é Deus, né? Então aqui a gente vê, né, que o povo estava totalmente colapsado, todo mundo mal, até os líderes, né? E apesar de reiterados chamados que Deus fez para o povo arrepender, para voltar para a justiça, a resposta dele foi sempre a mesma: rebeldia, obstinação. O povo estava disposto a não seguir a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu sinto a mão de Deus começar a pesar para o meu lado, eu logo dou um jeito de fazer uma revisão na minha vida. Por quê? Porque eu não quero viver levando pancada, eu não quero viver sofrendo. Porém, tem povo que é teimoso. Tem povo que é teimoso, irmãos. Então é isso que a gente está vendo, Deus avisando, e o povo respondendo o quê? Com obstinação, com rebeldia. Os 2 capítulos vão sublinhar o quê? Que a liderança justa é vital para a bênção, enquanto que a corrupção leva à destruição. Contudo, mesmo no meio do juízo, há uma semente de esperança, porque Deus ainda está no controle e cumprirá seus propósitos redentores. Então, mesmo Deus na beira de mandar o povo para outra nação, para sofrer, Deus ainda está chamando o povo para o arrependimento. Só que o povo não quer arrepender, eles querem continuar, né? Aí você faz uma olhada, dá uma olhada bem, os lugares onde persistem em viver uma vida contra Deus, são um povo que sofre, irmãos. Eles têm uma alegria momentânea, mas são um povo que sofre com a natureza, sofre de todas as formas, né? A gente precisa entender isso. Amém, querido? Vamos orar? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas tudo isso traz esses espíritos para dentro da nossa vida, e com eles vem a destruição e vem a coisa ruim, né? Cada dia Deus vai nos dando força, né, irmãos, para largar aquilo que não agrada a Deus. Ó Deus, eu te agradeço muito por esta noite, pelo quanto nós aproveitamos deste estudo, que o teu Espírito possa continuar falando conosco, e que nós tenhamos entendimento que fazer a tua vontade traz bênção, mas também, ó Deus, desobedecer ao Senhor traz sofrimento, traz dores. Que o Senhor nos ajude a ser obedientes a ti e viver de acordo com a tua vontade. Obrigado. Dá-nos um coração humilde, sincero, santo, e que aceita o ensinamento do Senhor, porque o Senhor é bom e quer fazer o bem para nós. Obrigado. Mais uma vez eu te agradeço e peço a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, nós continuamos semana que vem.